Olá, boa noite para vocês. Muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje o que a gente vai falar são técnicas infalíveis para você, mulher, conseguir se empoderar. E por que a gente vai falar disso hoje? Porque o empoderamento é algo que afeta totalmente e diretamente no seu relacionamento. É o como você se sente, como você age. Então fica aqui comigo até o final, porque você vai gostar demais, vai te ajudar muito. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento. E vamos que vamos nesse tema de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha, porque isso, gente, ajuda muito ao YouTube entender que é um conteúdo relevante e que ele distribui para mais pessoas gratuitamente, tá certo? Me ajuda a ajudar outras mulheres, curtindo os nossos vídeos, dando um likezinho lá no YouTube, tá certo? Bom, vamos então seguindo. Eu sei, sabe? Eu acho que, com toda certeza, as mulheres passam por momentos assim. Eu já passei por esses momentos várias vezes, e se você tiver passado por um momento desse, me dá um eu também aqui, tá certo? Aqueles momentos em que a gente não se sente boa o suficiente, às vezes a gente fica achando que outras mulheres são melhores do que a gente, mais bonitas, têm o corpo mais bonito, se vestem melhor, têm o cabelo mais bonito. Enfim, o fato é que a gente parece que não consegue se aceitar como a gente é. A gente queria muito ser do jeito que outras pessoas são, mas isso não é real, né? Mas você já sentiu isso? Porque esse sentimento, que eu já tive ele muitas vezes mesmo na minha vida, quando eu era mais nova, e até de vez em quando, assim, tem dias que a gente está mais ou menos, né, numa maré mais ou menos, a gente acaba se olhando e não gostando muito da gente no espelho, né? Mas esse sentimento, o que ele faz com você quando você está nele? Ele faz você se sentir pior cada dia mais. Sabe por quê? Porque você repete isso para você mesma. Você começa a sentir isso, você começa a falar no seu inconsciente que você não é boa o suficiente, que você não é tão bonita, que você queria ser assim ou assado. E isso te deixa muito pior. Isso vai acabar abaixando a sua autoestima, sabe? Vai te colocar esse sentimento de não ter confiança em si mesma, sabe? E aí, o que você precisa fazer é exatamente o contrário. Então, a gente vai trabalhar um pouco disso, porque quando a mulher não se sente boa o suficiente, ou bonita, ou sensual, ou seja lá o que for que é importante para você, o seu marido percebe isso. E você demonstra isso de uma maneira que você nem percebe. Você fica mais tímida, você fica mais incubadinha dentro de você mesma. Então, a gente precisa desenvolver esse seu empoderamento aí. E são várias questões que a gente vai trabalhar, né? Mas hoje são 3 questões específicas que vão te ajudar muito nessa situação aí, tá bom? E o que acontece é que, na maioria das vezes, quando a gente está se sentindo dessa forma, a gente fica irritada com ele, como se fosse culpa dele, entende? Só que, na verdade, ele não tem culpa. Tudo que a gente sente não é culpa do outro, é culpa da gente. Então, se você está se sentindo assim, o que acontece é que você tem que resolver o seu problema. E por que, então, se fazer a pergunta, por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu para que eu me sentisse dessa forma? Isso realmente é real? Vale a pena eu ficar dessa forma, né? Me sentindo a pior das pessoas, a pior das mulheres, por causa disso que aconteceu? E levar isso para sua consciência, porque você precisa desenvolver a consciência para você ter noção do que fazer com aquilo que está acontecendo com você. Entende? Então, cuida de dar atenção para si mesma, ao invés de cuidar, de culpar ele, né? Para que você tenha a consciência e consiga agir de uma forma que vai dar certo, tá? Porque ficar irritada com ele acaba fazendo com que você brigue com ele, principalmente por causa de ciúmes, né? E isso não adianta nada.
certo? Isso vai acabar trazendo para dentro de você, no seu inconsciente, essa coisa de achar que você não vai conseguir nunca o amor dele, porque você não é boa o suficiente para ele. E isso não resolve nada, na verdade, isso só te atrapalha. Então você precisa primeiro se blindar desses sentimentos e desses pensamentos que te levam mais para baixo cada dia, para você conseguir, então, ter esse empoderamento aí que é muito importante na sua vida. Não só no seu relacionamento, mas na sua vida, com toda certeza você precisa disso. Até para arrumar emprego, por exemplo, para melhorar de cargo, você precisa demonstrar para as pessoas que você é uma mulher confiante. E aí a gente vai desenvolver um pouquinho disso aqui. Tem uma coisa que é muito importante, é a pessoa ser maleável, a pessoa estar aberta, sabe, a coisas novas, a coisas diferentes. Porque quando eu falo que assim, conhecimento nunca é demais. Tudo que a gente sabe é da gente e ninguém consegue tomar isso de nós, entende? Então, quanto mais você tem a mente aberta para aprender coisas novas, e aí que coisas novas? Olha, são coisas novas no geral, mas aqui a gente está falando especificamente de um relacionamento. Então, a gente pode levar isso para um lado, por exemplo, um lado íntimo do casal. De repente, ele quer que você seja mais assanhada, que você faça coisas diferentes, que você vá no sex shop e compre alguma coisa diferente, né? Que pode ser um óleo, pode ser um lubrificante, pode ser aqueles brinquedinhos que tem os vibradores, enfim, tem uma série de coisas aí. Ele pode ter esse desejo e não tem coragem de falar para você. Porque às vezes você não está dando essa possibilidade para ele, você está se fechando. Então, quando você começa a ter uma mente mais aberta, as possibilidades começam a surgir dentro do seu relacionamento, que são coisas que às vezes pode parecer boba, pode parecer que não vai adiantar nada, mas eu vou te contar uma coisa, viu? Adianta e muito, tá? Porque eu sempre vou e sempre compro alguma coisa, que a gente precisa ter algo de diferente para atrair um ao outro, não é? Então, lembra disso. Se você fizer isso, né, você vai se tornar uma mulher muito mais confiante e, com certeza, vai melhorar o seu casamento. Você precisa entender que, eu vou te contar um negócio, por muitos anos da minha vida, eu não tinha coragem de ir num sex shop. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar de mim. Olha só para você ver, gente. As pessoas vão, todo mundo vai, entende? E aí, quando eu resolvi ir, eu convidei o meu marido para ir numa outra cidade, porque eu pensava assim, não, lá ninguém me conhece, então eu vou em outro lugar para a gente poder ver o que que tem ali, né? Conhecer. E aí nós fomos juntos. E aí a gente comprou algumas coisas junto lá, enfim. E aí depois eu perdi a vergonha, né? Eu moro numa cidade interior e aí eu ainda demorei um tempo para ter essa coragem. E quando eu fui, que eu cheguei lá, gente, a loja estava cheia. E eu olhei e falei, gente, mas como eu sou burra desse tanto, né? Eu pensei, foi isso de mim mesma. Porque eu falei, gente, tem coisas que a gente precisa se abrir para deixar entrar na nossa vida, para a gente conseguir ter uma vida amorosa, uma vida sexual muito mais ativa, né? E a gente está falando aqui de empoderamento feminino que vai... Gente, mas tem alguém querendo que eu pare minha aula para ir lá abrir o interfone, eu não vou, né? Mas deixa tocar até ver o que vai dar, né, gente? Vamos lá. É assim ao vivo, não é? Vida que segue, vamos continuar aqui, né? Então, gente, isso realmente promove momentos diferentes no seu relacionamento, certo? Eu vou te contar um pouquinho da minha história aqui. Eu tive filhos, né? E depois que eu tive os filhos, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo era o seguinte: eu tinha muita raiva dele. Sabe de que eu tinha raiva? Eu tinha muita raiva dele sair com os amigos e eu ficar em casa com os filhos. Mas não é que isso acontecia sempre, sabe? É que eu sempre trabalhei desde muito nova, então quando a gente organizava de sair, eu deixava com a minha mãe, com a minha sogra, com a babá, enfim.
Desde sempre, eu sempre quis ter essa possibilidade de outras pessoas para me ajudarem, para que o casamento não sofresse, porque a gente sabe que na maioria dos relacionamentos, quando vem um filho, a coisa começa a desandar, né? Então, eu saía com ele, mas ele sempre gostou mais de sair do que eu. E aí, eu trabalhava o dia inteiro, ficava preocupada e ficava achando que eu não podia sair todas as vezes que ele queria. Mas tudo bem, ele saía, eu não impedia ele de sair, porque eu não me sentia à vontade para isso. Eu não me sentia bem para falar, não, não quero que você vá. Burrice minha também, né? Mas tá tudo certo. Foi assim que aconteceu, então vamos lá. Só que quando ele saía e eu ficava ali com as crianças, eu me sentia tão mal, mas tão mal. Sabe, às vezes eu até chorava, assim, escondido, né? Eu tentava tirar aquilo do meu pensamento, mas aquilo não saía do meu pensamento. Sabe por quê? Porque o fato dele ir sem mim me fazia me sentir feia, me fazia me sentir inferior a outras mulheres. Eu falava, não, ele está preferindo os amigos do que a mim. Olha só, para você ver como é que era o que eu criava na minha cabeça, né? E aí, por causa desses pensamentos e dessas situações, eu pensei em separar muitas vezes, gente. Muitas vezes mesmo, sabe? Eu falava, ele não gosta de mim, ele não me ama, ele não me respeita. Eu achava que era falta de respeito, né? Só que eu tive medo. E aí, gente, como que eu ia fazer, então, com relação a esse medo que eu tinha? Porque, ao mesmo tempo que eu tinha raiva, que eu pensava que, tipo, ele não me merecia, que eu não ia aceitar aquilo, que aquilo era um absurdo, porque ele devia estar olhando para outras mulheres na rua. Eu pensei, bom, mas e se eu separar? Eu estou preparada para isso? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, né? Então, como é que eu vou lidar com isso agora se eu separar? E aí eu fui atrás de uma solução. E o que eu fiz como solução? Eu busquei aprender uma série de coisas, eu fui atrás de autoestima, de desenvolvimento pessoal. Eu fui entender por que eu sentia aquilo que eu sentia. Porque, na verdade, não é ele que fazia eu sentir. Eu sentia porque eu queria sentir, porque eu me deixava sentir. E depois de ter estudado bastante, foi que eu entendi isso. Porque a coisa que eu mais escuto das minhas alunas da escola de relacionamento é que fulano fez isso comigo, minha mãe fez isso, meu marido fez isso, meu filho fez isso. Eles fizeram. Mas o que importa não é o que eles fazem ou o que eles fizeram. O que importa é como você lida com isso, como você entende isso dentro de você. Isso é que vai fazer total diferença. E aí eu fui aprendendo essas coisas, eu estudei bastante, fiz vários cursos, muitas formações e comecei a aplicar aquilo tudo que eu estava aprendendo, sabe, na minha vida, no meu relacionamento. Eu comecei a me questionar quando ele saía e eu pensava que ele estava, por exemplo, olhando outras mulheres, entende? Eu comecei a parar para pensar e pensar no seguinte: por que eu estou pensando isso? E aí eu pensava, ué, eu estou pensando porque ele não quer ficar comigo. Aí eu pensava, mas de onde que eu tirei que ele não quer ficar comigo? E aí eu fui entender que é o seguinte: não era o fato dele não querer ficar comigo, era o fato dele querer sair. Ele foi criado de uma forma diferente, com 7 anos de idade, ele já não morava mais com os pais. Eles moravam em uma fazenda e, para ele estudar, os pais tiveram que fazer o melhor para ele, que era o que eles achavam naquela época, que era levá-lo para morar em uma pensão, perto de um lugar onde tinha escola. E aí, o que ele fazia? Ele não tinha vontade de voltar para casa, que era a pensão onde ele morava, porque não tinha ninguém que ele gostasse ali. Os pais não estavam, os irmãos não estavam. Então, o que ele fazia depois da escola? Ele ia na verdade, eles chamavam de venda, né, naquela época, porque numa currutela, como eles falam, né? Não sei se você conhece essas palavras. Mas ele ia para essa venda e ficava ali vendo os homens jogar, beber, fazer de tudo, certo? Então, o que ele aprendeu com isso? O que ficou dentro dele?
que ele ia se sentir bem quando ele estivesse em algum barzinho, fora de casa, porque lá ele teria pessoas que ele gosta, ele não estaria sozinho. Então, veja bem, ele criou essa crença que limita ele, que limitou ele por muitos anos. Agora já não é tanto mais, né? Só que por que não é tanto? Porque eu aprendi a lidar com isso, aplicando tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, no meu relacionamento. E com isso tudo, passando por essa situação, vivendo, né, essa coisa que eu vejo muitas mulheres passarem por isso quando tem filho, ficar com raiva do marido e ficar doida para separar, porque quer arrumar outro, porque vai arrumar outro, porque esse não respeita, porque esse, não, enfim, não ama. E na verdade eu entendi que não é bem assim, né? E isso me ajudou muito. Na verdade, isso mudou a minha vida. Eu comecei a ter uma nova relação depois que eu comecei a aplicar, que eu aprendi as coisas, né, que eu fiz. O que aconteceu com isso? As coisas começaram a mudar e eu consegui me sentir realmente uma mulher empoderada. Eu comecei a fazer coisas diferentes, eu consegui começar a me sentir mais sensual. E aí eu conseguia ter uma mente mais aberta e aceitar, às vezes, propostas que ele me fazia, às vezes até na cama, que eu falei, gente, isso não era coisa para eu fazer, não. Isso é coisa que prostituta que faz. Gente, mas não é nada disso, certo? Então, é bom a gente pensar nisso, a gente colocar as coisas assim na nossa mente e entender que uma relação amorosa, afetiva, ela tem que ser de mente aberta, para que a gente consiga. Existem necessidades básicas que a gente tem, que os estudos comprovam aí, né? E cada pessoa tem um tipo de necessidade. Quando eu entendo sobre essas necessidades, eu consigo lidar com as necessidades do meu marido de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amável e aceitando isso de uma forma melhor, do mesmo jeito que ele também consegue, porque quando eu faço por ele, ele tende a fazer por mim, mais ou menos aquilo que eu estou fazendo por ele. E com isso, eu consegui resgatar o meu casamento, que era um casamento que já estava praticamente morto, praticamente falido. Então, eu devo a isso. E por isso eu te falo, tenha a mente aberta, procure descobrir coisas novas, diferentes, para você usar isso no seu relacionamento, tá certo? E você pode estar pensando assim, o que é isso, Adriana? Não é assim que funciona. Eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, eu não sei nem o que fazer, sabe? Às vezes, você pode pensar, ele tá frio comigo? Como é que eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação? Aí eu te falo o seguinte, tenta. Se você não tentar, você nunca vai saber se poderia ter dado certo. E aí você continua só pensando coisas ruins e alimentando coisas negativas no seu pensamento e acaba tendo isso como uma verdade para você. E essas coisas não são verdades. A gente cria elas aqui, entende? Então não deixa de tentar. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar algumas coisas que você realmente tem que fazer, tá? E aí você deve falar o seguinte, mas então como que eu vou fazer? Vai atrás. E eu tenho muitas coisas aqui para te ensinar, que eu tenho ensinado já de forma gratuita, né? Tem muitas aulas, muitos vídeos, Instagram, Facebook, YouTube, várias coisas relacionadas com exatamente isso. O empoderamento feminino, a autoestima, o relacionamento, como é que funciona, o que a gente tem que fazer para isso ficar melhor. Porque se você ficar parada aí, sem fazer nada, sabe? Ficar pensando, igual eu já pensei muito na minha vida, que as outras pessoas eram minhas inimigas, que os amigos do meu marido eram meus inimigos, que eles estavam levando ele para o mau caminho. E aí eu quero lembrar do caso que eu acabei de te contar, de quando meu marido era criança, né, lá estudando, lá naquela cidadezinha que era uma vila, que ele ia para o boteco ver os homens conversar, jogar e beber. Se ele tivesse essa tendência de ir para esse lado, ele seria hoje um alcoólatra, talvez um drogado, não é? E ele não é.
Então, a gente às vezes cria coisas, porque eu pensava, os amigos vão levar ele para o mau caminho, né? Na verdade, eu nem sei se aqueles amigos mexeu com droga ou não, eu acredito que não, porque a gente geralmente tende a ter companhias que são compatíveis com os nossos pensamentos, né? Até porque ele não era adolescente mais, nos casamos, ele já tinha 29 anos, né? Então, ou seja, quando é adolescente, a gente se preocupa, mas depois a gente tem que esperar que a pessoa tenha bom senso, né? Então, por isso que eu estou te contando isso. Às vezes a gente pensa muitas coisas que não vão, sabe, agregar em nada, só vão atrapalhar. E se você continuar sem buscar entender melhor essa situação, entender melhor você mesma, continuar aí com esses pensamentos de que você não é tão boa assim como a fulana ou a Beltrana, como eu já contei que eu senti que ele não gostava de mim porque ele estava me deixando para ir com os amigos, nada vai melhorar. Você precisa começar de você, trabalhar você primeiro, para depois, então, aí trabalhar o relacionamento, tá certo? Uma coisa que você precisa, a partir de agora, foca nisso que eu vou te falar, porque muitas vezes a gente perde tempo focando no que é ruim. E aí, o que a gente está fazendo? Você sabe o que é o significado da palavra reclamar? Ré é fazer de novo. Então, é reclamar de novo. É clamar para que aquilo aconteça com você novamente. Ou para que aquilo continue acontecendo com você. Então, para de reclamar e de pensar, de ficar pensando. Porque mesmo que você não fale, pensando essas coisas ruins, você está forçando o seu cérebro a acreditar que isso é verdade. Entende? E não pode ser assim. Como que a gente faz para melhorar essa situação? Focando na solução, focando no seu sentimento. Quando você entende, olha, quando ele faz uma coisa que te desagrada, você fica com ódio, você quer matar, naquela hora você fala, não, agora eu separo mesmo, né? Você foca no seu sentimento, entende? Você começa a pensar assim, por que que eu tô sentindo? Se você conseguir, até fecha os olhos, é mais fácil de você conseguir entrar para dentro de você. Mas se você conseguir pensar, por que que eu tô com tanta raiva do que ele falou? Isso faz sentido? Qual o sentido que isso faz para mim? Isso é real? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se fosse comigo, vamos supor, né? Que o meu marido saiu lá para o barzinho com os amigos dele. E eu começo a pensar o seguinte: eu odeio ele porque ele está me deixando aqui com os meus filhos. Isso é passado, né, gente? Mas estou colocando aqui numa situação hipotética como se fosse real para você entender melhor. Ele sai com os amigos e me larga aqui e eu fico aqui sozinha com eles. Queria que ele tivesse aqui comigo. Acho que os filhos também queriam que ele tivesse. Ele não está sendo um bom pai. Os filhos não vão gostar dele. Olha só que tanta coisa ruim que eu fui pensando aqui, que eu fui falando aqui para vocês agora aleatoriamente. Mas isso talvez pode ter acontecido com você ou pode estar acontecendo, né? Quando você pensa isso tudo, você respira fundo e fala, peraí, vamos analisar essa situação aqui. Olha, primeiro, será que ele realmente não gosta de mim porque ele, só pelo fato dele estar indo com os amigos no barzinho? Isso é real? Isso será que é verdadeiro? Vamos pensar aqui, no dia a dia, como que ele me trata? Ele me trata como se ele gostasse de mim? Ou não? Será que eu posso realmente pensar isso dele? Aí eu já vou falar não, porque ele me trata bem, ele é amável comigo, a gente na parte sexual é ok, enfim. Bom, e por que eu tô falando que os filhos não vão gostar dele? Gente, isso eu que criei. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, pensa dessa forma quando acontecer isso. E isso significa ter um melhor autoconhecimento seu, ou seja, entender o seu sentimento, sabe? E seguir pensando sempre que alguma coisa acontece. Quando você tem essa condição, você consegue implementar isso em você, ó, vou te contar uma coisa. Isso não é fácil, tá certo? Isso é um exercício, como se fosse um exercício físico para você ficar forte.
Você tem que ir fazendo isso, repetindo, pensamento ruim volta, você fala, para, pensamento ruim. Começa a pensar de novo no que eu estou te ensinando aqui agora. Por quê? Porque todo processo não é fácil. Ele leva um tempo. Então, você vai gastar um tempo também, assim como eu gastei. Não foi, sabe, um mês, 15 dias que eu consegui fazer isso. Foram meses para eu conseguir fazer isso, né? Até eu aprender tudo que eu precisava de aprender, tá bom? Então, quando você consegue ter esse autoconhecimento melhor, consegue raciocinar, né, com clareza, você consegue fazer um processamento da sua vida emocional melhor. E aí você consegue reconhecer aonde você está errada, aonde ele realmente não devia fazer alguma coisa que realmente está te incomodando, está te deixando triste, está te deixando para baixo, está atrapalhando você se relacionar com ele, né? Você vai ter um jeito melhor, vai aprender por si só um jeito melhor de lidar com ele, sabe? Além da forma do lado emocional, né? Entre vocês, também sobre si mesma. Você vai aprender muito mais como você funciona diante das coisas que surgem na sua frente. E isso muda tudo. Porque quando você percebe os seus próprios sentimentos, você vai também perceber aquelas coisas que você pensa que são inconscientes na sua vida diária, que você cria e que você pode bloquear automaticamente para isso não atrapalhar sua vida, seu relacionamento, seus sonhos, entende? Isso, gente, faz a gente ficar mais familiarizada, de certa forma, com a gente mesma, né? A gente começa a observar pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, se você for pensar aí, com certeza ele tem trejeitos. O que que é isso? Maneiras de expressar, certo? Então, às vezes, você fala alguma coisa que ele não gosta, como, por exemplo, se ele fala, por exemplo, o meu marido, se ele fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo não, né? Eu penso, eu só faço isso, ó. Ai, meu Deus. Sabe? E quantos de nós não pensamos isso? Mas só que eles também pensam, entende? Eles também sentem. E aí a gente começa, quando a gente começa a ter consciência do sentimento, do pensamento, da emoção, a gente começa a observar essas emoções descritas pelo jeito, no rosto, pelo corpo, pela atitude deles. E aí a gente começa a entender melhor o que que eu estou fazendo que ele está incomodado, entende? E aí eu consigo refletir também sobre isso, que vai fazer diferença demais no seu relacionamento. Não tem muito tempo, o meu marido falou comigo assim: nossa, que grosseria! Gente, para mim, eu estava falando normal, na maior paz, sabe? Ou seja, ele que sentiu assim. Entende quando eu falo que não é ele que faz com você, ou não sou ele, eu que faço com ele? É ele que sente, e é eu que sinto, e é você que sente quando as coisas acontecem, quando ele faz alguma coisa com você. E quando você tem essa noção aí, né, dessas expressões de olhar, de boca, sabe? É o que a gente chama de linguagem corporal sutil. Porque a gente não fala, a gente não se expressa só com a fala, com palavras. A gente se expressa com o corpo, com o olho, com a boca, com tudo, entende? E aí, gente, você começa a enxergar coisas que às vezes estão ali escondidas. Os gestos, não se fala certas coisas, mas se transmite através de gestos, né? Então, essa é a comunicação que a gente chama de não verbal. É aquela que são as atitudes, os atos, as caras e bocas que o outro faz, que eu entendo, sabe? O que que é que ele está sentindo diante daquilo que eu estou fazendo. E isso muda tudo, certo? Então, pensa nisso. Você precisa desenvolver aí essa condição de conseguir entender e interpretar melhor isso, tá bom? Cláudia, beijo grande para você. Eu já estou super animada. Que bom que você está aqui. Tem um tanto de gente que já chegou e eu não falei oi, né? Dênio, Vicente. Eu não sei se são eles ou se são as esposas, né, gente? Mas não quer rolar mais. Michele, Edilene, sejam todos bem-vindos aí, tá?
Cláudia. Muita gente aqui hoje, eu estou muito feliz por isso, tá? Adoro, e adoro quando vocês me perguntam alguma coisa aqui, tá? Comenta aqui se é assim mesmo, se já passou por isso, me pergunta alguma coisa, aproveita que eu tô aqui, gente, porque não é todo dia, toda hora que eu tô aqui, né? Então aproveita aí, porque é hora de tirar suas dúvidas, tá bom? O segundo ponto, que é o que você precisa de aprender, é o seguinte: mesmo se você sentir medo, se você estiver insegura, vá em frente porque você é capaz, certo? Acredita em você, entende? Muitas mulheres, elas ficam esperando a aprovação dele ou de outras pessoas. Você não precisa da aprovação de ninguém, sabe por quê? Porque você é inteligente. Só de você estar aqui, eu já sei que você é inteligente e que você está buscando melhorar alguma coisa no seu relacionamento, entende? E ele tá? Não tá, não tá. Quem tá aqui é você, sabe? Então, você não precisa da aprovação dele para fazer certas coisas na sua vida, entende? Isso tem que ficar muito claro para você, sabe? Não espera a aprovação dos seus pais, da sua vizinha, dos seus filhos, do seu marido, enfim. Faça aquilo que você já refletiu e que você sabe que vai ser bom para você, entende? Desde que não faça mal para ninguém. É assim que tem que ser, certo? Mesmo às vezes, se você não entender a razão, se arrisque. Porque nem tudo tem razão. Nem tudo você precisa saber a razão. Às vezes é um desejo, às vezes é uma curiosidade. E ponto, vai lá e faz. Você não é uma criança, né? A gente precisa ter autonomia, entende? Você não precisa dizer para as pessoas se elas permitem o que você faça, porque você já cresceu. Então você não tem que dizer mais para ninguém o que você vai fazer, certo? Você pode sim pedir opinião, sabe? Compartilhar com ele as coisas que você tem dúvida, isso é maravilhoso, sabe? Mas, gente, olha, primeiro que a gente tem que fazer coisas diferentes e coisas novas. Agora, se eu não me arrisco, onde é que eu vou parar? Em lugar nenhum, porque eu vou ficar parada no mesmo lugar que eu tô. Eu não vou fazer nada de diferente. Então, talvez você não saberá o que fazer mesmo em alguns momentos. E tá tudo bem, porque a vida é assim. A vida que vale a pena é assim. Ela é cheia de dúvidas, porque você não tem um manual igual um aparelho, igual um computador, que você olha e faz isso, vai dar certo. Não, não é assim. Porque a gente tem sentimento. Então, aceita que nem sempre você vai saber tudo. E tá tudo bem, mas arrisca, vai lá e faz. Esse, gente, é o sentido de você ser dona de si mesma, entende? E se você errar, tá tudo bem. Você tentou fazer o melhor, porque ninguém faz as coisas falando, eu vou fazer isso porque tá errado. Não, a gente faz para ser melhor, a gente faz para ser bom para o outro, para ser bom para a gente, para ser bom para a vida, entende? Então, pensa nisso. E o terceiro item de hoje é o seguinte: para de ficar presa no seu drama. O que é isso? O que eu quero dizer com isso é que você tem que parar de se sentir a coitada, a traída, o marido que te abandona e que te deixa sozinho em casa, e sem você, sem ele, você não é ninguém, entende? Você tem que parar de pensar que você depende dele, porque você tem vida própria. E a maioria dos relacionamentos que não dão certo é justamente porque a mulher depende demais do marido. E aí, ele não aguenta, gente. A carga é muito pesada, entende? E essa coisa de você ficar se sentindo dessa forma, olha, é fácil demais, sabe de quê? Você ir, cada vez mais profundo do buraco, né? Por causa dessa besteira ou de alguma besteira que acontece, você vai deixar isso te consumir e destruir a sua vida, destruir o seu relacionamento. E agora, eu quero falar em relação a essa questão de destruir o relacionamento, eu quero te falar sobre abundância. O que é abundância para você?
O que é ser uma pessoa abundante para você? Porque a abundância, para mim, está relacionado a 1 milhão de coisas. Está relacionado a ser feliz, a ter aquilo que eu gostaria de ter, a ter uma família feliz, a ter um marido que eu amo e que me ama, sabe? A ter independência para fazer o que eu posso, a ter dinheiro, por exemplo, para comprar algumas coisas que eu gosto de ter, sabe? Porque o dinheiro também está dentro disso. E o que acontece é que muitas pessoas têm uma crença limitante de que o dinheiro é sujo, de que a pessoa que é rica, ela é rica porque ela rouba. Mas não é assim, a gente precisa tirar isso da nossa mente. Toda regra tem exceção. Tem muitas pessoas que roubam mesmo, mas tem gente que trabalha duro para ter o que tem, né? Então, assim, eu sonho crescer muito ainda e eu vou crescer, certo? Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não consigo fazer porque o meu dinheiro ainda não dá, mas vai dar, porque eu estou fazendo da minha parte, entende? Eu estou fazendo as coisas na minha vida para me agradar, claro que para agradar o meu marido e os meus filhos também, mas tudo que eu penso em fazer é para o bem deles e meu também. Então, faça por si. Não fique esperando que. Outro dia, uma aluna minha falou o seguinte: ah, mas ele tem que me dar isso. Ele tem que me dar. Eu vou falar para ele que ele vai ter que me dar isso a partir, sei lá, do mês que vem, sei lá de quando. Gente, ele tem que me dar? Não. Vai lá você e conquista. Ninguém tem que te dar nada. Sabe quem tem que dar alguma coisa para nós? E olha lá, nem assim. É pai e mãe quando a gente é criança. Depois acabou, passou. Vida que segue. E a gente é que tem que dar conta da gente, das coisas da gente. E aí vamos fazer parceria, tá? Porque quando você fizer as coisas por si, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa de muita abundância na sua vida, certo? E assim, não importa o que está acontecendo agora na sua vida, porque às vezes você pode estar pensando, ah, mas eu tô com depressão, ah, mas o meu marido isso, ah, mas aquilo, ah, não sei o quê. Gente, tudo isso vai acontecer sempre. Só que eu quero que você acredite que você tem muito mais poder do que você pensa. Acredita nisso. E ele está dentro de você. Só que enquanto você está escorando o que você quer, pensando que o outro é que tem que te dar, aí você está perdendo tempo, perdendo força, né? Então, aprenda a falar tudo aquilo que tem que ser dito, sabe? Faça tudo o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil hoje. Entende? Às vezes tem coisas aí no seu relacionamento que você está deixando de fazer porque você se acomodou. Então não se acomode. Faça as coisas por mais difíceis que sejam, tá? Faça hoje, porque amanhã você vai falar, graças a Deus eu fiz isso. Porque senão tinha dado tudo errado. Ou porque senão eu tinha separado do meu marido. Eu não estou dizendo que você não possa separar do seu marido. O que eu quero dizer é que você sabe quando uma relação acabou, quando não tem mais sentimento e quando uma relação está disfuncional, está acontecendo muitas brigas e você não sabe o que fazer, isso é diferente. Então, quando você começa a entender as coisas do jeito que eu estou te falando, você faz as coisas de acordo com o que você pensa, com consciência. Não é pela emoção, não é na hora da raiva, certo? Aí, gente, você, sabe, se torna uma esposa de verdade, sabe? Você começa a ser parceira dele de verdade, dividindo as partes boas e as partes ruins, não vendo só os defeitos dele, mas vendo as partes boas dele também. Se ele não está vendo as suas partes boas, mostre para ele, sabe? Não é julgar, não é culpar, não é nada disso. É fazer realmente uma parceria, entende? Então, é o seguinte, você precisa focar nessas coisas que eu estou te falando hoje, certo?
fazendo essas coisas, você realmente vai ser uma mulher de verdade. Se você não faz um monte de coisas porque ele não permite, porque você tem medo dele, porque ele não vai gostar, porque não sei quem vai falar, você está deixando de ser a mulher que você poderia ser, certo? Então, busca tudo isso que eu te falei hoje, né? Procure se desenvolver emocionalmente, né? Trabalhar aí o seu eu, porque isso é a coisa mais importante da sua vida. Eu vou ler aqui para você um pensamento, uma frase aqui que eu achei muito importante do Brooke Davis. Eu vou ler. Às vezes, a vida vai te dar uma volta, mas mais cedo ou mais tarde, você percebe que não é apenas uma sobrevivente. Você é uma guerreira e você é mais forte do que qualquer coisa que a vida lança no seu caminho. Gente, olha que coisa sensacional. Entende o que é isso? Não sou só eu que estou falando, isso está escrito nos livros. Você é forte. O que acontece é que cada tombo que você leva, que você sofre, você aprende com ele se você quiser. Então, queira aprender, ao invés de se lamentar pelos fatos ruins, pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, aprenda com elas, certo? Porque Deus está te mostrando alguma coisa que você precisa aprender, entende? Então, pensa nisso. Você tem o poder dentro de você. Só falta você descobrir esse poder e usar esse poder. Porque você não depende de ninguém para ter tudo o que você deseja. Uma vida maravilhosa, um relacionamento maravilhoso, certo? Isso está nas suas mãos, somente. Não é culpa de ninguém. Então, você cria a sua realidade. Você precisa lutar contra tudo e todos que te atrapalham, tá? Tenha consciência disso. Não desiste no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você só não vai conseguir se você desistir no meio do caminho, tá? E eu te falo que eu não desisti e você também não precisa desistir, entende? Então, seja criativa, faça o seu melhor em tudo que você for fazer para você, para o seu marido, para todas as pessoas que você ama. E se expresse do seu jeito, sabe? Se expresse do jeito que você gosta, do jeito que você é. Seja você mesma. Por muitos anos, eu fui presa, como se eu estivesse presa dentro de uma caixinha, onde eu não pudesse me mostrar, onde eu não pudesse ser eu mesma, sabe? E eu me sinto liberta. Gente, não tem nada mais valioso do que a gente ser a gente mesma. Tá certo? Grava isso na sua mente e eu acredito em você. Tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje. Quero te convidar para a gente se encontrar aqui novamente na quinta-feira, às 19 horas. Eu vou falar sobre 3 coisas que mulheres fazem e que os homens ficam enlouquecidas por elas. Tá bom? Espero você, ok? Beijo grande. Te agradeço muito por estar aqui comigo, tá? E a gente se vê na quinta-feira, ok? Até mais. Fiquem com Deus.